redes sociais. Deixa eu abraçar o Marcelo Aragão. O Marcelo Aragão, que é do Sindicato dos Vigilantes aqui de São José dos Campos. Meu abraço a essa categoria, a categoria dos vigilantes. Deixa eu abraçar também, o engenheiro Ciro Bondesan. Gente fina, deita numa agulha e se cobre com a linha. Bom, gente, tem mais notícias aqui, mas agora vamos falar do setor da construção civil, essa categoria que coloca a nossa cidade de pé. Conosco aqui o presidente do Sintricom, que é o Marcelo. Marcelo o que, Marcelo, seu nome? Marcelo Rodolfo da Costa. Eu sei, é que eu queria que você falasse aqui. Você tá acompanhando aí? Vê aí se você tá pela... Ó, aqui olha que chique. Olha aqui, ó. Vê aí. Você tá vendo? Tô. Ah, já tá acompanhando aqui? Tô acompanhando. Tá sem o negócio ali. Olha que bonita a imagem. Chique, hein? Puxa vida, ó. Olha que imagem bonita. O Marcelo Rodolfo, veio aqui o Mauro Leandro Raimundo, tá vendo? Ó, é só nome. O Marcelo também é Marcelo Rodolfo. É nome, não é? Isso, nome. Presidente do Sintricom, que é o Sindicato da Construção Civil, mas tem os agregados. Por exemplo, móveis de Vime. Isso. Vocês que... Móveis de Vime, caninha da Índia. Caninha da Índia? Que é aqueles estofamentos que fazem, principalmente no litoral, em relação de bambu, aquele sofá mais leve, né? Que só tem as almofadas colocadas sobre eles, né? Um design bacana para casas de praia. Esse pessoal também a gente representa. Representamos também fábricas de colchão aqui na nossa região. Fábrica de colchão? De colchão a gente representa também. E os agregados da construção civil, né? Que é o mármore e granito, artefato de cimento, pintura cal e gesso, né? Temos aí praticamente 7 categorias. Cara, então lembrando, gente, que o Sintricom representa esses trabalhadores que trabalham no agregado da construção civil. No agregado da construção civil. Olha, o Sintricom fica aqui em São José dos Campos. Que rua que é? Rua Tenente Manuel Pedro de Carvalho, número 14. Aqui em São José dos Campos, aqui no Bela Vista, para baixo da Rodoviária Velha. Isso aí, ó, a rua da Rodoviária Velha, não a Rui Barbosa, a outra. Descendo a São José, aí dá Isso, nosso sindicato ele dá fundo para Manuel Pedro de Carvalho, e dá a frente para Manuel Pedro de Carvalho e o fundo para Rui Barbosa. Muito bem, então tá aí, é o Sintricom, que é o sindicato da categoria. Olha, deixa eu antes aqui, hoje é dia dos namorados, o que você vai falar para sua namorada hoje? Que falar que é um dia especial, né? Deus já colocou na minha vida assim, uma pessoa especial, que tem valorizado muito o nosso dia a dia, bastante assim, tem me acompanhado também nessa jornada exaustiva que a gente trabalha aí na construção civil, está sendo realmente minha companheira, né? A pessoa que está do meu lado aí para construir, né? Uma coisa sólida. Ô, Patrícia, que declaração bonita, hein, Patrícia? Ó, olha só, tá. Quantos anos já? Já faz uns 4 anos. Caramba! Ô, Patrícia, um grande abraço para você aí. Eu só quero agradecer. Você já tomou café hoje ou não? Eu tomei, já. Já tomou café hoje? Oportunidade de comer esse bolo aí, tá muito bom. Meu Deus do céu. O Marcelo trouxe aqui. Bom, muito bom. Meu Deus do céu. Ó, parabéns, muito obrigado, viu? Que pena que o café já deu para engolir. Muito obrigado, viu, Patrícia? Agora, vamos falar sério agora? Trabalhadores da Revap está em greve, entrou em greve. O que aconteceu na proposta salarial dos trabalhadores da Revap, que ficou 3 dias de greve aqui em São José dos Campos?
A questão esse ano não foi só São José, né? Nós temos aí greves também. Ontem eu estava na região lá de Mauá, né? Com a refinaria lá também, conseguimos lá suspender o movimento, poderia ter um movimento de greve lá. E aqui em São José não foi diferente. Nós começamos a negociar com as empresas, né? A expectativa dos trabalhadores, até por essa situação desse segundo semestre, ter uma fomentação muito grande em relação da parada técnica de equipamentos da Petrobras, né? Todo mundo aguardando este investimento aqui em São José, e com isso também, né, cria as expectativas da gente conseguir benefícios maiores para os trabalhadores, até porque quando passa esse tipo de empreendimento das bases, as bases praticamente conseguem um recurso a mais em relação a isso. As empresas, elas tiveram bastante dura nas mesas de negociação, e a coisa não evoluía, a pauta não evoluía. Começamos a negociar, né? As empresas fizemos 5 reuniões, até a terceira reunião a empresa só apresentava INPC, tanto para a correção dos salários como a questão dos benefícios. Nós não aceitamos isso, fizemos uma assembleia, colocamos os trabalhadores em estado de greve. E abrimos, no prazo de 72 horas, uma negociação final com as empresas. As empresas fizeram mais 2 reuniões e o que nós conseguimos chegar foi 6%. E os 6%, mesmo tendo um aumento real, a gente entendia que era um arredondamento. De falar de aumento real, a gente estava com uma expectativa de aumento real, porque a nossa reivindicação tirada com os trabalhadores era de 10%. Era a reposição de 100% do INPC, que deu 5,20%, e mais a reposição em relação de 4 alguma coisa de aumento real. E a gente foi para cima em relação a isso. As empresas, de uma certa forma, para ela conter, ela tentou jogar para o tribunal, porque a gente sabe que o tribunal ele tem um limite e as empresas têm que fazer a composição junto com o sindicato numa audiência de conciliação para conseguir sair uma proposta de acordo. E nós fomos para o tribunal em Campinas, bastante tranquilo. Tinha também algumas equiparações salariais que necessitavam ser feitas. A Petrobras tinha também conhecimento disso. E se caso não fosse corrigido isso, a parada técnica ela poderia depois ter uma situação de o pessoal parar novamente para reivindicar isso que não conseguiu na campanha salarial. Poxa vida! Quer dizer, tem toda uma engenharia de aplicação do pedido de aumento, dos reajustes, das garantias sociais. Sim. E você chegaram a um denominador comum. Chegamos lá numa posição firme, né? Estávamos aí respaldados pelos trabalhadores, que é muito importante isso. É lógico que antes de nós fazermos a greve, as empresas já conseguiram uma medida judicial. Quando a gente foi para o movimento de greve, as empresas já tinham conseguido uma condição lá que é o interdito. A gente teria que manter 60% dos trabalhadores nos seus postos de trabalho. E aí? Colocando que aquela atividade era essencial. Algumas atividades ali são obras, então não é atividade essencial, não está nem funcionando ainda. Mas a gente foi, conversamos com os trabalhadores, dialogamos com eles, e os próprios trabalhadores entenderam que o sindicato deveria estar na portaria para dialogar com os trabalhadores, porque as empresas também forçam a entrada dos trabalhadores através das suas direções. Muitas das vezes vai lá e meio que pressiona o cara, você não vai entrar para trabalhar, você entendeu? Pode ter demissão e tal, isso aqui, e começa a fazer aquelas ligações hoje de WhatsApp, que corre muito fácil essas questões de notícia. E nós fomos dialogando com os trabalhadores, estando na portaria, conversando, e nós conseguimos realmente que muitos trabalhadores não fossem trabalhar e ficassem em casa. Então não era o sindicato que estava impedido, mas sim uma vontade dos trabalhadores. Quando as empresas viram isso, né, que só uma parte pequena de trabalhadores estavam entrando para dentro, muitos deles colocados pelas empresas 3, 4 horas da manhã, e outras portarias que não era portaria, que eles têm uma condição de rotina de eles entrar, que é a portaria de frente à Dutra,
né, nós conseguimos demonstrar na audiência que se a coisa não evoluísse, aquela obra ali ela ia continuar a paralisação. Puxa vida. Ô Marcelo, 3 dias de greve. 3 dias de greve foi o suficiente para as empresas entenderem que realmente ela tinha que ceder. E greve pacífica? Uma greve pacífica, uma greve que o policiamento, quando vai no local, ele vai para verificar o ambiente. Graças a Deus, dentro da nossa greve, nós não tivemos nenhuma ocorrência em relação de como tinha no passado, carros apedrejados, situações em relação de desconforto com o trabalhador. Aquele trabalhador que ele quer entrar, que ele está com a cabeça dele para entrar, não tem como a gente segurar ele ou impedir a entrada dele. Então, a gente conversa, tenta colocar para ele, né, a questão dele somar com a gente, porque todo benefício ali vai vir para toda a categoria. Mas, infelizmente, tem alguns que é meio Caxias, né? Todo lugar tem isso. Nas nossas camisetas já tem a questão que a gente fala muito do pelego, né? Aquele lá que praticamente ele só serve, né, entre o couro do animal, né, para colocar a sela. Por quê? Porque aquilo dali é uma condição que ele vai ficar ali com um conforto, né? Ele não quer realmente ser utilizado. Você utiliza a sela, né? E o animal para não machucar o animal ali. Então, tipo assim, essa questão de pelego a gente coloca e a gente deu uma enfatizada nas assembleias, né? Chamando esse pessoal também para responsabilidade. E, graças a Deus, as empresas, no tribunal, conseguimos criar uma proposta que o juiz entendeu que seria interessante. Dentro das nossas negociações, nós conseguimos levantar vários pontos que a gente estava ali, e ele pegou as atas das reuniões e conseguiu mediar um acordo de 7,32. Caramba! 7,32, a gente tem 2% de aumento real. Para tribunal, é praticamente o maior índice de reajuste que ele dá. Normalmente é isso aí. Em relação aos outros benefícios, nós tivemos reajuste de 10% a 20%. Tivemos aí na equiparação salarial aumentos de algumas funções que chegaram a 46%. Então, a questão do 7,32, ele teve para várias funções da nossa categoria, mas a gente tivemos. E o êxito também que a gente teve foi na questão da movimentação de carga. A gente conseguiu também trazer os encarregados para o nosso lado, que isso foi muito importante, foi uma questão estratégica, porque as empresas muitas das vezes usam o encarregado para chamar o trabalhador e fazer a pressão. E nós colocamos assim, vocês são cargo de confiança, vocês não podem muito participar de greve. A gente sabe disso. E a gente está lutando pelo seu direito também, porque o seu salário, ele vai ter uma correção salarial, que ele está mais baixo, de 31%. Tudo na conscientização. Na conscientização. Então, graças a Deus, o nosso sucesso da nossa campanha salarial, para você ter uma ideia, o juiz consolidou, as empresas aceitaram, fechamos um acordo e terminamos. E até o finalzinho da Assembleia para aprovação, nós tínhamos um peso. Por quê? Porque o juiz, ele é uma pessoa neutra entre a empresa e os trabalhadores, né? Ele não pende só do lado dos trabalhadores, ele vê um pouco o lado da empresa. E como a empresa concedeu grande parte da nossa pauta, o juiz, por uma questão de contrapartida para as empresas, até que para as empresas ter recurso para pagar todo esse índice maior, que ela vai ter agora ter que cumprir, porque é retroativo a 1º de maio, concedeu os 3 dias compensados. E isso era um peso muito grande para os trabalhadores, porque os trabalhadores teria que compensar. E a categoria não aceitou. Aceitou a proposta, mas não aceitou a compensação dos dias. Então, eu tive que suspender a Assembleia por 30, 40 minutos. Eu sabia que as empresas estavam reunidas no interior da EVAP. Parei a Assembleia, peguei o carro, fui para a portaria, lá do Diamante, entrei dentro da refinaria e passei a situação para os empresários. Olha, infelizmente, o que foi construído no tribunal, a categoria aceita.
mas ela não aceita, ela rejeita de qualquer forma a compensação dos dias. Querem os dias abonados. Se vocês abonar o dia, eu volto lá e termino com a greve. Agora, se vocês não abonar o dia, a gente vai continuar com o movimento de greve. E aí parou na hora. E o pessoal lá, algumas empresas não queriam fazer, outras viram, somando, que o pessoal parado, existe, né, um compromisso da Petrobras que cobre, tem multa, né? E eles praticamente veio que num arrastão, aquelas empresas que eram contra teve que aceitar também. Voltei para a Assembleia e foi uma festa, uma alegria só, porque conseguimos também o abono dos dias de paralisação. Então, nenhum trabalhador vai ter que compensar qualquer dia. Desconto nenhum. Vai receber normal. Deixa eu mostrar aqui, Marcelo. Qual que é a câmera? Eu estou na 1, eu vou para 3? Vou para 3. Câmera 3, vai, acompanha aí, Marcelo. Aqui, tá bom. Dá para virar o negocinho aqui para me ver? O monitorzinho? Vamos lá, deixa só virar aqui. Olha, esse seu ajudante hoje, hein? Vai virar? Vamos lá, virar o negocinho aqui. Ó. Não tô ceguinho aqui. Não, esse aí, esse. Aê! O outro também ali, ó. Aproveita ali, ó. Oh, mas que coisa, hein? Deixa eu mostrar aqui. Agora eu consigo. Ó. Tá aqui, deixa eu ficar mais aqui, ó, parecendo ser aí, Marcelo. Depois você pede pro... Como é o menino lá da imprensa lá, seu lá? O Heitor. O Heitor, depois você faz um corte aqui, ó. Os principais pontos do acordo da Revap, que o Sintricom conseguiu, o reajuste salarial de 7,32%, PLR de R$7.000, é isso, Marcelo? Isso, uma PLR que estava 6.500 foi para R$7.000. Que maravilha! 10% a mais na cesta natalina. A cesta esse ano vai para R$770. Isso, uma cesta natalina que o trabalhador recebe até o dia 20 de dezembro. Que isso! Aí, Heitor, 10% na ajuda de custo vai para 1.320. Isso, vai para 1.320, ajuda de custo. Tivemos aí 10% de reajuste. Isso daqui é praticamente um vale alimentação que o trabalhador tem. 1.320? 1.320. 20% no café da manhã no valor de R$264, ou seja, R$12 por dia trabalhado. Isso, tivemos aí 20% de reajuste. E o importante é que a gente está colocando aqui, porque normalmente vai tudo no cartão, né? Tanto a ajuda de custo, que é o VA, como também o café da manhã. Somados os dois, dá 1.584. Então, hoje eles têm, a gente chama de ajuda de custo, né? Que isso daí é uma somatória que o trabalhador tem, muitos deles usam para fazer compra, né, no supermercado. Ele tem hoje um valor de 1.584, valor maior do que o salário mínimo. Caramba, R$1.584. Olha, inclusão de novas... é aqui, ó, é isso aqui. Olha, inclusão, abono dos dias paralisados, estabilidade legal de 30 dias, manutenção das cláusulas sociais do acordo coletivo. Então, olha, isso aqui foi a conquista dos trabalhadores através do seu representante, que é o Sintricom, que é o Sindicato da Construção Civil. Então está aqui, ó, na tela para você da BMC, para mostrar a luta dos trabalhadores. E um detalhe, o detalhe é que os dias foram abonados. Foram todos abonados. Incrível, fantástico e extraordinário. Bom, daqui para frente, agora são 9h31. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo e a gente dá continuidade na luta do Sintricom aqui na BMC. Tem algum recado agora, antes do intervalo? Eu só gostaria de ressaltar aqui, só rapidamente, que a questão do nosso acordo coletivo está servindo como base para outras categorias. Poxa certo? Vida! Santos teve a mesma condição de reajuste de São José e agora, ontem, tivemos lá também em Santo André, que é o sindicato que representa lá a base da Petrobras em Capoava.
Muito bem. Agora, o Sintricom não é só de São José, de Caraguá também. Vocês tiveram lá uma reunião com os trabalhadores, com as autoridades lá em Caraguatatuba para debater as demandas trabalhistas lá? Como é que está? Sim, tivemos uma audiência pública, porque a gente tem uns problemas pontuais dentro da UTGCA. Né? Tivemos aí uns tempos atrás, não faz muito tempo, tivemos lá uma situação em relação à comida dos trabalhadores. Estava uma situação lá em relação a que foi encontrado larva na comida por 2 ou 3 dias. E a gente chamou a vigilância sanitária e fizemos lá. O restaurante não é um restaurante dentro da unidade da Petrobras lá, mas é um restaurante da Fazenda Serra Mar, que dá apoio desde que a construção daquela unidade foi feita. O restaurante ainda ele continua embargado, está passando por melhorias, reformas, para voltar a ele funcionar. A Petrobras ela está fazendo a construção de um refeitório novo lá dentro da unidade dela, mas a gente acredita que isso vai demandar algum tempo ainda para terminar. Está bem adiantado, mas a gente não tem ainda uma data certa de isso estar pronto. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Esse é o Marcelo Rodolfo da Costa. Marcelo Rodolfo da Costa, ele é o presidente do Sintricom. Por falar nisso, quanto tempo de mandato tem ainda? Nós temos aí até 2027, né? Estamos aí de mandato. Tem mais 2 anos para lutar pela categoria. Estamos aí na metade e graças a Deus, da forma que a gente pegou o sindicato, né? A gente já está construindo. Esperamos que esses 2 últimos mandatos, 2 anos também de mandato, a gente vai, com certeza, fazer um trabalho melhor e maior do que a gente está fazendo. Muito bem. Você pode se sindicalizar também, não é? Sim, com certeza. Pode sindicalizar. A questão da sindicalização, a gente sempre está às frentes de trabalho, fazendo a questão da sindicalização. Nossos acordos coletivos também, ele tem também a parte da sindicalização colocada nas cláusulas dele também. E a gente... É importante que a categoria ela esteja junto com o sindicato, porque a gente consegue ampliar também as questões sociais, né? Porque a gente consegue também, com um número grande de associados, a gente consegue fazer também aí convênios com o comércio, com o de serviço, como de produto, e como também trazer para dentro do sindicato serviços agregados sociais para os nossos representados. Muito bem. Olha, são 9 horas, menos 4, o Herbert. 9 horas e 30. O nosso reloginho aqui, ele tem ansiedade, então ele está 38. Então é 4 minutos a menos. 9 horas e 34 minutos. Deixa eu abraçar o Luiz da padaria Esquina do Sabor, aqui na Avenida Cassiopeia, esquina com a Perseu, no Jardim Satélite. Ô Luizão, tem final de semana, tem karaokê, tem dança, tem tudo lá na Esquina do Sabor, e a padaria que é 24 horas, a padaria Esquina do Sabor aqui do Jardim Satélite. E eu não posso deixar de mandar um abraço pro Calmon, é o Calmon Modas, o Calmon que é para homem cheio de charme. Você já foi lá no Calmon? Já fui, já comprei algumas camisas lá. Volta lá, porque ele renovou tudo lá e está muito mais barato lá no Calmon, na saída do Center Valley. Antes ele ficava na entrada do Center Valley, aí vendeu o prédio lá para construir outro prédio, e ele está na saída do Center Valley. Calmon Modas, não esquece não, viu? Ô Calmon, meu abraço para você, para as costureiras, para os filhos, para todo o pessoal aí da Calmon Modas, na saída do Center Valley. Nesse Dia dos Namorados seria muito bom visitar o Calmon, que está cheio de charme. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no BMC Notícias com o Marcelo Rodolfo, o presidente do Sintricom, que é o Sindicato da Construção Civil. Ganhou mais uma da categoria frente à Petrobras aqui em São José dos Campos. E qual outra unidade da Petrobras? Nós temos também a UTGCA em Caraguatatuba e temos também a unidade lá do terminal em São Sebastião, que é o TEBAR. Muito bem. 9 horas e 36 minutos, um breve intervalo e a gente volta já falando da construção civil.
e mais 47 minutos. Presidente do Sintricom, Sindicato da Construção Civil aqui de São José dos Campos. Você é a segunda vez que você é o presidente? No passado eu fui presidente por 3 mandatos. 3 mandatos, que bacana. Aí houve a questão da intervenção, eu fiquei o período, mas aí como presidente interino, né, não conta como mandato. Né? O interino não conta? Não conta como mandato, ele conta como auxiliar, né, em relação da justiça. Aí feita a eleição, a gente tem agora esse primeiro mandato. Que bacana. Então, isso já é a 4ª vez, então? É a 4ª vez. Bacana, você já ganhou do Lula. O Lula foi 3? Não, com certeza. Esperamos ficar lá, né? Estamos trabalhando para a gente manter essa cidade de pé e melhorar ela ainda mais. Muito bem. Ô Marcelo, além da construção civil, como é que você está vendo aí esses descontos no INSS, essas confederações, esse pessoal todo? O Sindicato da Construção Civil tem orientado? Qual é a do sindicato em relação à orientação para aposentados? Então, para a nossa categoria, né, principalmente a juventude, e aí eu não falo só dentro da nossa categoria, eu falo no geral, né? Hoje, um jovem aposentar pelo regime de regramento do INSS, praticamente aí, né, é muito difícil. Até porque mudou-se muito a questões em relação da forma de construção, né, do regramento da aposentadoria. Se eu vou pegar aí a década vamos falar assim, a década de 50, 60, né, geração do meu pai, não do meu avô, mas do meu pai. Meu pai aposentou com 46 anos, aposentou com uma aposentadoria especial. Meu pai trabalhou em 3 empresas metalúrgicas. Ele trabalhou na construção de pedreiro, na construção aqui do Jumbo Eletro, né, que agora é a Igreja Universal. Eu lembro lá que a gente vinha almoçar com meu pai, lá que a minha mãe trazia, a gente fazia um piquenique ali na entrada da obra, quando meu pai recebia o vale e o pagamento, que ele tinha medo de sair com o dinheiro, ele recebia antes, e eu via com a minha mãe enrolava nas coisas lá, e a gente ia almoçar com ele, porque naquela época ainda recebia dentro do olerite, né? Tinha um envelope e o dinheiro vinha lá dentro. E meu pai ficava com muito tendencioso em relação de sair do horário com todo mundo ali, e ele sair com aquele dinheiro, portando aquele dinheiro. Né? Tinha muito cuidado em relação a isso. Trabalhou na Eaton e trabalhou numa outra empresa que eu não lembro o nome e aposentou aposentou na Vibras. Certo? Na época do auge da Vibras, aí, depois que ela começou a ter essa situação de queda dela, ele pegou e conseguiu ter a aposentadoria dele. Né? Hoje, o trabalhador, em 10 anos, já foi feito um estudo, principalmente da nossa categoria, da construção civil, que em 10 anos, na condição dele, produtiva dele, ele tem muitas das vezes um aproveitamento que não é 50% do tempo. Por quê? Porque hoje a rotatividade de mão de obra ela é muito grande. Então, às vezes, dentro de um mês, dentro de um ano, de 12 meses, ele chega a trabalhar muitas das vezes ali 6 meses, que até a questão de buscar um serviço, sair de uma empresa, entrar na outra e tal, ele perde alguns meses. Então, tipo assim, como não há esse serviço mais contínuo como antigamente, então, cada 10 anos, se o cara trabalhou 6, ficou 4 de fora, a somatória do tempo, mesmo ela que como ela aumentou, aumenta também-se muito o tempo da aposentadoria para esses trabalhadores. Então, a gente ainda tem essa briga junto à CUT, né, junto à nossa categoria, de buscar uma reforma dentro da questão da aposentadoria, para esses trabalhadores terem acesso. Porque a gente acha que os trabalhadores jovens, eles não vão ter acesso. Eu tenho um pedágio, tenho 54 anos, e eu tenho mais de 10 anos para trabalhar. Eu comecei a trabalhar cedo, só que eu trabalhei muito tempo sem carteira assinada. E não há como recuperar esse tempo sem carteira assinada? Então, é difícil, porque o valor também para fazer o recolhimento, ele se torna muito alto. Então, a gente não tem muitas condições, às vezes, para você fazer isso. Né? Marcelo,
o salário de um pedreiro. O que é pedreiro hoje? Tem o pedreiro mestre de obra, tem o pedreiro ajudante. Tem categorias dentro do pedreiro, e qual o salário dessas pessoas? Não. Hoje, com o reajuste, o salário do pedreiro, ele foi para mais ou menos 2.750, mais ou menos. Eu não tenho o valor certo, porque a gente não fechou acordo ainda com o patronal. E quanto Mas São será? Paulo fechou a 6%. A gente não aceita ainda a redação que foi feita lá e um pouco a composição do reajuste. Lá fechou 6% de reajuste sobre o salário, no setor da construção civil. São Paulo, o Sintracom de São Paulo fechou para a região de São Paulo esse reajuste. Nós, do interior ainda, tem muitos sindicatos que não fechou. São José não fechou ainda, a gente está recomendando às empresas para passar isso com uma antecipação, porque a gente está em discussão 6%. ainda. Para não gerar a questão do retroativo, né? Então a gente está recomendando às empresas aqui que repassem esse reajuste e a gente está continuando a negociação com o patronal. Estamos fazendo isso através da federação. A federação ainda está posta à mesa ainda, negociando com o patronal, e eu faço parte dessa direção também da federação, porque eu sou vice-presidente dentro do estado de São Paulo. Então a gente faz parte dessa negociação também. E para nós não encerrou essa negociação ainda. A gente tem algumas situações que a gente tem que discutir ainda. Muito bem. R$ 2.750 é o salário do pedreiro. Isso. Agora, o ajudante de pedreiro, o servente que eles falam, é uma categoria um pouco menor. Sim, é um pouco menor essa categoria. Esses trabalhadores eles estão recebendo mais ou menos na faixa de R$ 2.200. Eu não tenho o valor correto, mas deve bem aproximado isso, porque eles estavam ganhando R$ 2.066. Com o reajuste, eu acredito que foi aí na faixa aí, né, 5%, a gente está colocando aí nas cento e poucos reais, ele está indo aí para 1.200 e alguma coisa aí. Marcelo, então São Paulo, capital e região metropolitana, 6% de aumento. Na capital só. Na região metropolitana, o sindicato não fecharam ainda. Bom, e o Vale do Paraíba? Qual é a database do pedreiro? A database da categoria da construção civil, no geral, ela é 1º de maio, a database. Já passou. Então, tanto São Paulo como no interior, a database não muda, é a mesma database. A questão em relação que muda é que o Sindicato Patronal de São Paulo, com o Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo, fechou uma composição lá que é 6% de reajuste para a base dos salários, e a questão em relação aí do ticket de alimentação estava 450, foi para 485, um pouco mais de 6%. Acho que deu 7,77 mais ou menos o reajuste disso. Muito bem. Olha, agora a construção civil está vivendo um excelente momento. Um apartamento que você vê aí, que é construído por quem ganha R$ 2.700, R$ 2.200, R$ 2.500, esse mesmo apartamento ele é vendido por 2 milhões, por 4 milhões, por 1 milhão, por 800 mil reais. Quer dizer, ele produz uma riqueza e ele ganha muito aquém do que vale aquela obra. Aí tem o pintor também, tem o salário do pintor, também ligado à construção civil? Não, as categorias e as funções estabelecidas dentro da construção civil, ela é feita pelo setor da construção civil. Só que a gente tem divisões. A gente tem a construção civil, nós temos as instalações elétricas, que é o sindicato patronal, e a parte de pintura e decoração. Então, são setores diferentes dentro da construção civil que praticamente aplicam o mesmo reajuste. Então, você fechou a construção civil com o sindicato patronal do Siduscom, automaticamente, essas categorias também, que a database são em maio, a gente faz a negociação com sindicatos patronais diferentes.
mas normalmente todos levam como base o que fechou na construção civil. Muito bem. Eu quis chegar nesse ponto porque a arquiteta Flávia, aqui de São José dos Campos, ela é representante de um novo modal da construção civil, que é as casas cápsula. Casas prontas, são compactas, são funcionais, são sustentáveis. A própria Amazon está vendendo o kit de casa cápsula. Chega e monta a casa. O Sindicato da Construção Civil está se preparando, já se preparou, já tem conhecimento aonde é que o sindicato vai poder atuar nas casas cápsula, que são casas prontas para se colocar nos terrenos? Sim, com certeza. A questão da pavimentação já começa assim, né? A casa ela pode vir pronta, mas o terreno muitas vezes não está pronto. Então, dentro do terreno, você tem que fazer as ligações ainda. Rede de esgoto, que com certeza deve ter ali para receber esse tipo de arquitetura, né? Em relação a isso. Alguns hotéis já fazem também trabalhos com pré-moldados, e às vezes até banheiro já vem pronto, de alguns hotéis aí. Então já tem algumas construções que são renovadoras dentro do modelo, que já é feita, né? Casas populares, em relação de hoje, conforme que a MRV trabalha. Ela trabalha com formas onde toda a estrutura que ela constrói, principalmente de prédio, as paredes todas de concreto. Não existe mais blocos para fazer, preenchimento todinho, vai juntando as formas e vai moldando a construção. Então, tipo assim, houve já uma evolução muito grande em relação da forma construtiva dessas empresas. E elas se tornam mais produtivas também. E tem a outra questão também, né? Qual? Que é uma outra lá, o nome é meio confuso, mas o Drywall, ele também tem hoje uma renovação em relação de casas feitas com drywall? Com drywall a casa toda, a estrutura todinha metálica e feita aquilo lá. A indústria aqui do nosso segmento, em relação aqui da região, já está fazendo, muitas das vezes, reforma utilizando esse tipo de construção. Jacareí, na Suzano, eu sei que já tem uma empresa especializada lá, temos outra empresa especializada aqui também, que ela chegou aqui em São José, inclusive ela está fazendo cursos gratuitos para que sejam mais profissionais voltados nessa área. A Suzano, de Jacareí? Tipo, a Suzano, ela tem estruturas feitas nessa modalidade de construção. Muito bem. Então, são as casas cápsulas, são inovação na arquitetura e o futuro da habitação. Finalzinho do BMC Notícias de hoje, para finalizar. Bom, lembrando que tem um telefone, entra no site, o Sintricom. O Sintricom tem o seu site, né? É só botar Sintricom SJC. Isso. Ou então Rua Tenente Manuel Pedro de Carvalho, número 14, Jardim Bela Vista, abaixo da Rodoviária Velha. Entre a Avenida São José e a Avenida Rui Barbosa. Rui Barbosa. Alguma pergunta que você gostaria de responder e que eu não tenha feito ao presidente do Sintricom, Marcelo? Então, eu gostaria de ressaltar também aí a questão da contratação da obra, da parada técnica da Revap. O sindicato ele não está recepcionando currículo, mas o sindicato está terminando a negociação com as empresas e vai disponibilizar o site das empresas também na rede social para o trabalhador que tenha interessado e tenha qualificação em relação às vagas abertas lá, as oportunidades de emprego lá também. O PAT é interessante fazer também no PAT. Por quê? Porque vai fazer um cruzamento de dados para a gente verificar se o trabalhador realmente é da região. A gente quer que priorize a contratação de trabalhadores da região, 80% da região. Isso a gente já tem um acordo fechado com as empresas e a gente espera, entendeu? E vamos cobrar, vamos fiscalizar para que isso realmente ocorra. É lógico que os trabalhadores, mesmo de São José, precisam ter as qualificações na questão dentro de cada vaga, dentro de cada oportunidade de emprego. Muito bem. Marcelo Rodolfo da Costa, presidente do Sindicato da Construção Civil,
muito obrigado pela sua entrevista, falando e ampliando o debate público sobre esse setor, desses trabalhadores, que quantos são aqui na região? Então, na região nossa, pelo CAGED, a gente tem um número aí de mais ou menos aí uns 120 mil. 120 mil trabalhadores. Isso. Muito Mas bem. a gente tem bastante trabalhadores, muito mais do que isso, porque a gente tem aqueles trabalhadores informais, né? Dentro da construção civil, que é um número muito grande. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista, sucesso em seus desafios e até uma próxima oportunidade aqui no BMC Team. Tá, quero agradecer a oportunidade mais uma vez também aí, Paulinho, e agradecer a todos os ouvintes. Desculpa, todos o pessoal, né? A gente tinha aquela situação da rádio. Podia ser telespectos ouvintes. Isso, a gente quer agradecer a todos aqueles que têm acompanhado aí o seu trabalho também. E parabéns, né, por essa nova forma de trazer a comunicação aí. Parabéns, eu gosto muito do seu trabalho. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Gratidão. E respeito muito tudo que você faz. Parabéns. Gratidão pelas suas palavras. A gente pega o pessoal do rádio, pega o pessoal da televisão, tudo e mistura tudo aqui, espreme e sai mais de 100 mil visualizações. Isso é muito bom, né? Bacana. Gratidão, bom dia e sucesso aos seus desafios. Senhoras e senhores, por aqui a gente vai finalizando o BMC Channel, o poder fulminante das redes sociais aqui na BMC. Você pode ligar para mim, 99714 4141, 99714 4141. E eu estou indo lá para a CNI, que é a Central dos Negócios Interessantes, que é o balcão de anúncio do Jornal do Troca-Troca, bem na esquina do cemitério do centro, com os melhores vizinhos de São José. Ninguém me incomoda ali, tá bom? Vá lá fazer o seu anúncio para você comprar, vender, trocar, alugar. Esse aqui é o Jornal do Troca-Troca, está em todas as bancas e você pode pegar em todos os anunciantes que tem aqui no Jornal do Troca-Troca também, tá bom? Senhoras e senhores, muito obrigado, que tenha um bom dia para vocês, que os problemas venham para te melhorar a enfrentar cada dia e que você vai melhorando através desse dia. Um grande abraço, bom dia. A apresentação foi do Paulo Silva, os nossos entrevistados, secretário municipal de apoio social, Leandro Rai, agora o presidente do Sintricom, que é o Marcelo Rodolfo, e a direção do Herbert Ricardo. Tchau para vocês, até. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. E aquela câmera ali, a 3.